O aluno que trava normalmente está vinculado a uma quantidade excessiva de erros e a não aceitação do erro. Quando você erra, o teu cérebro faz mais conexões do que quando você acerta. A partir do momento que ele fez mais conexões, nós como educadores, a gente tem, né, uma missão de fazer com que o aluno entenda onde que ele errou ou por que que ele errou. É muito importante a gente moldar o desenvolvimento daquela pessoa no esporte em conjunto com ela. Quando o aluno vem, primeiro entender isso, por que que ele tá ali e qual que é a história. De cara, assim, eu acho que o ouvir faz com que você consiga ter um pouquinho mais de coerência no processo de aula. Essa experiência que nós temos de quadra há muito tempo também, o feeling com o aluno também. A Má falou esse questionáriozinho, sabe? Saber o que ele fez, o que ele não fez, o que ele quer. Então esse feeling, mais do que também a metodologia nossa, tem que ter isso aí. Bem-vindo ao Pode Liderar Podcast, um podcast sobre desenvolvimento humano e liderança, com diferentes abordagens, diferentes perspectivas. E cada episódio eu trago uma pessoa que é especialista no seu tema e que são de pontos de vista completamente diferentes do usual que a gente, acostuma a estudar quando a gente fala em desenvolvimento humano. E hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, com o time da Reação Beach Tênis, que é a Maíra, a Maíra, a Bel e o Leandro. E eles fundaram a Reação Beach Tênis e eu conheci durante a pandemia, como um monte de gente conheceu, né? Onde foi o boom, o auge do beach tênis. E eu fiquei impactadíssima com a evolução que eu vi, não só em mim, mas com as pessoas que estavam comigo, em relação à técnica e aprendizagem. Então, eu queria agradecer vocês. A gente que agradece, né? E pedir para vocês se apresentarem rapidinho pra gente. Obrigado pelo convite também, Mi. Eu sou o Leandro, sou um dos sócios fundadores da Reação Beach Tênis, tá? Na verdade, eu sou formado em Direito, só para você ter uma ideia aí como é eclética a nossa turma aqui, tá? E eu tô com essas duas aí faz muito tempo, né? Com a Bel e com a Má. A gente tem um histórico aí não bem antes da Reação, de amizade, de treinar junto tênis, eu dar aula para elas de tênis. E aí, depois de um certo tempo, muito tempo, né? Se encontrou. E resolvemos com o boom do beach tênis, um pouco antes, né? A gente já tava, né? Nessa já tava fazendo alguns cursos, a Má também. E aí a gente resolveu, devido à amizade, essa sinergia, juntar e fazer a Reação Beach Tênis. Então vocês vieram do tênis mesmo? Viemos do tênis. Foi o esporte sempre conectando a gente, sempre. Né? Acho que isso é um ponto em comum, fora os valores humanos, né? Mas o esporte sempre conectou a gente de uma forma e isso fez diferença na nossa vida. Eu acho que esse é um dos pilares, assim, de valores e missão que a gente tem, né? Que é realmente mudar a vida dos nossos alunos, de quem a gente ensina, que foi, eu acho que, também um pouco mudar, não, né? Num impacto tão... Mas cada um sabe, né, a história que tem, o que carrega, e não só dos nossos alunos mudar a vida através do esporte, mas também, acho, dos professores, né, Então, o esporte mudou, pelo menos a minha vida, e continua mudando, e assim eu espero que seja para sempre. Chega mais pertinho, porque senão a gente perde o som. Tá bom, som. Eu acho que é uma troca, né? Não só a gente ensina, mas a gente aprende também com todos os alunos, professores, né? E eu fico pensando, né? Vocês vieram do tênis, né? Se desenvolveram como beach tênis, desenvolveram uma metodologia, que a gente vai falar, que eu adoro. Desenvolveram uma técnica, uma escola que forma tanto professores quanto alunos. Sim. E uma coisa que me passou agora é que, como vocês vieram do tênis para o beach tênis, acho que vocês entendem o pessoal que chega com vício, né? O pessoal que chega fazendo assim, tentando dar spin, né? De lá, vocês falam, eu já tive nesse lugar. Muito, a gente entende muito sobre isso. E a gente tem muita paciência também, porque nós também tivemos essa dificuldade no começo. E a gente se policia o tempo inteiro também sobre essa técnica diferente. Né? Pode falar.
Bom, sou a Bel, né? Isabela, mas todo mundo já conhece Bel. Sou formada em Educação Física e acho que para reação, isso que o Lê falou, né? Esse reencontro nosso, ou que nunca fomos separados, mas quando a gente se reencontrou, decidiu mesmo unir essas forças, também por conta do que a Má falou, de valores e tudo mais. Eu tenho uma pós-graduação em Administração e Marketing, já tinha uma intenção de ser empresária, né? Eu tenho uma empresa de recreação paralela, vamos dizer assim. E quando a gente se uniu e definiu isso daí, veio com muita... A gente sentiu uma necessidade muito grande de se especializar, se aprimorar. Já tinha uma vontade de formar professores, né? Já tinha esse desejo. E daí, justamente, na pandemia, eu comecei a fazer um mestrado em educação, com ênfase em formação de professores. Foi quando a gente lançou a nossa primeira formação, né? Então, um dos pilares da nossa empresa. E estou me formando agora no mestrado. Acho que a melhor contribuição que eu tenho para fazer para a reação é sistematizar essa metodologia. Então, só falando brevemente, né? Porque senão a gente se estende, mas então essa sou eu, também atuo em quadra, né? Hoje eu dou aula, assim como eles dois, mas nos nossos planos eu tô por esse lado da formação e sistematização da nossa metodologia, que a gente vai falar aí daqui a pouco, né? Boa. Bom, eu sou a Maíra, também sou educadora física, né? Não tenho essa propriedade que a Bel tem na formação de professores, mas eu sou uma inquieta, eu gosto de empreender sempre. Quando a gente se reencontrou, a reação já existia, né? Numa parte de comercial, de corporativo, né? E não tinha graça ser sozinha, né? Então, acho que o nosso reencontro, apesar de já trabalhar com esporte, o reencontro fez com que a gente realmente unisse forças para que a gente pudesse evoluir juntos, né? Para poder... Eu acho que até para a gente se desenvolver também. Acho que, para mim, dentro da reação, o que, apesar de dar aula também e amar dar aula, essa inquietude que eu tenho de sempre me cutucar e cutucar, principalmente os dois aqui, de querer o novo, de não entrar numa zona de conforto. É bom e ruim, mas faz com que também eu, particularmente, me desenvolva e não entre numa zona de conforto, porque acho que desenvolver também é isso, né? Sair da zona de conforto. Exatamente. Né? É verdade. E é isso que a gente faz com os nossos alunos também, né? É verdade. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção, né, quando eu conheci vocês, e eu conheci os três na quadra, né, porque eu tinha aula com a Maíra, aí a Bel tava na outra quadra, o Lê também tava sempre por lá. Ou seja, eu trabalhava mais ou menos. Eu tava mandando, como sempre. Muito bem lembrado. Bem lembrado. Que bom que eu tava na quadra. Ainda bem que é o bate-papo, né? Vai cortar essa parte. E era engraçado, porque era um time de quatro, eu e mais três, a Maíra, e era aquela loucura. Aquela turma era animada, era né, velho? Animada. Lembra? Meio-dia? Meio-dia de verão. Não. Era assim, o desespero da pandemia pra gente fazer alguma coisa. Não, e eu lembro, assim, que assim, a turma era animada, assim. Quem que tava grávida? Tem uma que tava grávida? Tinha uma que tava grávida. Eu lembro bem disso aí. Eu falei, cara, que turma animada. E assim, o meu viés, a Má tem o viés do competitivo, também tem esse viés também do... O viés, assim, meu, que eu gosto, assim, é essa vibe, assim, sabe? Que o beach tênis acho que traz, sabe? Essa coisa democrática, todo mundo tá brincando. Social, todo mundo social, eu acho bem legal. Eu ficava, assim, amarrado. Eu falei, meio-dia, elas estão aqui dando risada, assim. Gente, e eu não fazendo nada. A Má trabalhando e eu não fazendo nada. Você só olhando, né? Só passeando. E era isso, era gostoso, era legal. E era... A gente saía da zona de conforto. E o jeito de vocês ensinarem lá, gente, era gostoso. A gente tava sofrendo no sol de meio-dia. Eu tinha que sair, você lembra? Eu saía 3 vezes ao longo da aula pra passar água na cabeça, pra conseguir voltar, pra baixar meu batimento cardíaco sem ter um treco. Calor, né? O calor e tal. E você falou assim,
acho que dá para fazer melhor. Então, assim, uma característica que eu vejo das pessoas que ensinam bem, aí em qualquer idade, é esse gosto por ensinar. É o gosto por ensinar e fazer o ensino uma jornada leve, gostosa, né? Um prazeroso mesmo, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Vocês fazem isso de propósito ou é muito natural pra vocês? Eu posso falar, eu acho que na nossa vida, o que traz de dificuldade e de prazer tem uma conexão muito forte, né? A gente tem o que a Mais exemplificou, que é a nossa convivência. São 3 pessoas completamente diferentes e que se desenvolveram nos últimos 4, 5 anos que estamos juntos, sempre com muito respeito, mas com bastante conflito. Não tem como crescer sem ter conflito, né? E cada um com a sua característica fazendo o outro se desenvolver. Não existe eu não consigo fazer isso ou eu não sei fazer isso. É tipo, eu vou tentar fazer isso. Me ensina. Me ensina, me ajuda e a gente discute, obviamente, do que concorda, do que não concorda. Esse é um aprendizado. Aí tem os professores que muitas vezes podem pensar que estão abaixo de nós, mas não estão. A gente está exatamente no mesmo barco, porque a gente passa exatamente pelas mesmas coisas que eles, tanto na condição de planejamento, organização de aula, acordar cedo, organização de material e dormir muito tarde, chegar numa aula e dar tudo errado ou dar tudo certo, porque trabalhar com ser humano é isso, né? Você se questiona e se policia e se desafia a encontrar um recurso para atender aqueles alunos que podem ter de 5 a 80 anos e que querem aprender, querem lazer, querem competir, né? Então, 2 desafios entre nós, entre os professores e nós com os alunos, né? Nesse sentido do desenvolvimento, eu acho que isso é o que nos move todos os dias, né? E o que nos faz um fio condutor para o compartilhamento dentro desse processo, né? E aí eu acho que foi por isso que a gente até começou a buscar maneiras dessa sistematização. E uma coisa que a gente discutiu muito, que eu acho que vale quando a gente fala de desenvolver, é a característica individual, né? Que o Lê não pode perder a dele, eu não posso perder a minha, a Má não pode perder a dela. E os nossos professores também não podem, porque é isso que faz você voltar. Eu quero ser aluna da Maíra. Ela é séria, ela é chata. Séria, só que não. Desculpa, vou mudar que tá gravando. Ela é exigente. Não esquece que ela já fez aula comigo. É séria, só que não. Exigente, então, ela agora séria. Quinta série B, né? É isso. Mas é importante essa diferença entre as pessoas e entre a equipe depois que a gente sistematizou o que é de verdade, falando no âmbito motor e tático e do esporte, né? Então acaba sendo uma mistura nesse processo, que eu acho bem legal, né? E você falou das características, né, o que diferencia cada um de vocês, né, como professor, como empresários, empreendedores e tanto na gestão também, né, que eu imagino essa complementariedade. Como é que vocês olham agora falando daquele aluno amador mesmo, né, chega lá, não sabe jogar, como é que vocês olham ele ou ela para desenvolver? O que vocês usam, assim? Qual é a grande sacada para desenvolver alguém que nunca fez esse esporte? Bom, eu particularmente, primeiro ponto é ouvir, né? Acho que escutar a história, né? O que essa pessoa tem, falando do âmbito motor, né? Assim, quais foram os estímulos, o porquê que ela tá ali, o que ela tá buscando. Eu acho que é muito importante a gente moldar o desenvolvimento daquela pessoa no esporte em conjunto com ela, né? Quando o aluno vem, primeiro entender isso, por que ele está ali e qual que é a história. Aí uma parte mais de processos mesmo, né? Acho que a Bel pode complementar, o Lê, mas de cara, assim, eu acho que o ouvir faz com que você consiga ter um pouquinho mais de coerência no processo de aula, né?
Mais que a metodologia que nós temos, que foi desenvolvida por nós, mais pela Bel, né? Fazendo toda essa... Mas sim, essa experiência que nós temos de quadra há muito tempo também, o feeling com o aluno também. A Má falou esse questionáriozinho, sabe? De saber o que ele fez, o que ele não fez, o que ele quer. A gente entender também durante as aulas o perfil da pessoa também. Se a pessoa é mais séria, se a pessoa é mais extrovertida. Então isso é importante também. Até para deixar ele também ambientado num grupo homogêneo, sabe? Porque ele pode também jogar igual a outra pessoa que está na turma dele. Mas ele tem uma característica totalmente diferente. Ele é mais fechado e tal. Não sei se vai render tanto nesse grupo, entendeu? Então esse feeling, mais do que também a metodologia nossa, tem que ter isso aí. Qual o tipo de comunicação que a gente vai usar com ele? Visual, né? Exato. Se é mais fala, se é... Eu acho que esse primeiro contato, a gente falar menos e observar mais, no meu ponto de vista, é de extrema importância. Eu levo para o viés que já neurocientífico, pensando que a gente tem 2 tipos de aluno. Um que mesmo nunca tendo jogado é do esporte e fica migrando de um esporte para o outro, como você, por exemplo. A gente sabe que esse aluno, ele sabe que o esporte às vezes desafia, mas ele vai conseguir executar. Ele se sente capaz daquilo que a gente está falando. Eu acho que o nosso maior desafio é quando chega uma pessoa que demorou para chegar, porque já estava se sentindo receio, nunca fez atividade física, ou tem sobrepeso, ou tem alguma dificuldade motora, né? E parte do que a gente pensa do processo eu fui fazer um curso de neurociência aplicada à atividade física. Me lembro, independente do que tenha sido carregado nesse curso, foi um curso de extensão. No Rio, né? No Rio, eu perguntei para o formador assim, de tudo isso maravilhoso, é linda a teoria, né? Eu quero saber, se eu pegar uma pessoa que nunca fez atividade física, nunca jogou, nunca fez nada, ela é capaz de aprender o esporte? Ele falou, Eu falei, então tá. Era só isso que eu queria saber. Eu acho que a gente tem uma missão de transmitir para as pessoas de que é possível, né? E isso vem carregado de um processo que, obviamente, entra no que a Má falou. Eu preciso ouvir qual que é o histórico desse cara. Eu nunca fiz educação física na escola, eu não passei pelos processos de circuitinho, de coordenação, e eu vou ter que, a gente fala assim, eu vou ter que embrulhar para presente, dentro da minha aula, que é de beach tênis, uma série... é em grupo, né? E é em grupo, né? Uma série de coisas que esse cara não teve, né? Que essa pessoa não teve. Então, dentro desse processo eu acredito que, além da parte da metodologia, vem uma parte de encorajamento, né? E que vem, depende, ou por faixa etária, né? A gente tem, no âmbito social, eu tenho grupos que são famílias. Tipo, tem a avó e a neta na mesma aula, né? Então, eu penso, a neta precisaria de tal coisa, a avó precisaria de outra coisa. E você vai conduzindo, mas assim, âmbito motor, é possível. Eu acho que o mais difícil que a gente passa é a parte de encorajar, de explicar para a pessoa que é possível, que ela é capaz, né? Mesmo quando ela já chega lá. Sim, total. Desde, eu acho que do primeiro momento que essa pessoa entra na academia, que é um ambiente completamente novo, fora da zona de conforto, desconhecido. A gente tenta ao máximo se colocar no lugar da pessoa, porque todo mundo já viveu isso em algum momento da vida, né? E continua vivendo, né? Então, se colocar no lugar dele é um belíssimo passo, né? Para que a gente minimize os erros que, obviamente, no esporte que está em extrema evolução ainda, né? Continua evoluindo, vai continuar evoluindo, a gente também aprende, erra, acerta aqui, erra ali, né? Mas eu acho que uma das coisas que a Bel falou que a gente conversa muito com os nossos alunos, com os nossos professores, entre a gente, nas nossas questões, inclusive, de sociedade, de vida, que é o tal do processo, né? O processo, ele é lento. O processo de aprendizagem, você fala?
processo... É que a aprendizagem, ela é um processo e não um produto final, exatamente, né? Exatamente. E nunca termina, na verdade. Exato, exatamente. Por isso que ele é lento. Mas você tem que curtir o processo. Total. Exato. Mas o processo é uma baita palavra, assim. Mas aí, atenção, que curtir o processo não significa não sofrer no processo. Exatamente, é igual seu filho, sua filha tá na escola aprendendo matemática. Quem disse que é uma coisa legal, né? Legal como... Vai ter um momento que você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas com a metodologia, com o estímulo, o encorajamento, o planejamento. Eu fiquei impressionada, eu fiquei pensando com esses exemplos que você trouxe, Bel, o tanto de planejamento que você tem para fazer a aula. Isso. As pessoas não têm a noção quando elas falam... A gente fala, já o educador físico você tem só dá esse aula, jargão, Bel. mas você só dá aula. Né? A pessoa fala isso. E aí, na você hora responde eu penso, o quê, Bel? Não posso responder. Tá gravando? Não posso responder. Só pra eu saber, só a título de curiosidade. Mas depois que eu amadureci, eu respondo assim... Eu só dou aula. Eu dei sorte de escolher na minha vida uma coisa que eu amo fazer. Então, e mostra os 365 dentes. Se for isso, eu só dou aula e já é o suficiente, que eu sou muito feliz com isso. Tá bom, né? Eu acho que falando um pouco da metodologia e do processo, né, disso que a gente vem falando, quando a gente começou a estudar esse viés neurocientífico, a gente entendeu que quando a gente traz emoções de valência positiva, aquilo fica registrado no cérebro da pessoa com mais frequência, né? E aí, para dar o exemplo, você perguntou, mas a pessoa já chegou lá. Ou seja, ela já deu a intenção de ir. Mas ela desiste em 2 aulas, tá? Choveu, ela errou uma bola hoje, ela não sirvo para isso. Tá. E a gente fala, eu costumo usar sempre, para mim o melhor exemplo é aquele filme do Divertidamente, né? Tem lá no cérebro da personagem principal, no caso dela, a emoção primária que ela tem é a alegria. Ela foi conduzida ao longo da infância dela a ter como condutor principal essa emoção, da alegria. Então as memórias dela, que são aquelas bolinhas, a maioria delas é alegre. E essas memórias geram ali na ilustração ilhas. Ela tem a ilha da família, a ilha da amizade, a ilha da bobeira, né? Que, assim, a gente deve ter uma nossa, né? Da bobeira. Tenho várias ilhas da bobeira. Mas o fato é o seguinte, o que eu preciso fazer para o meu aluno construir uma ilha do beach tênis? Quantas memórias eu preciso formar no cérebro dele? Tanto motoras quanto emocionais mesmo, de vivência, de experiência, para que ele evolua a ponto de, tendo um dia ruim, ele não desistir. Ou ele acordar e tá 10 graus, então a areia tá 8, e ele fala, não, eu vou. Sempre você fala, a Bel fala muito do momento ahá da aula, né? Porque ele que tem isso vai construindo, né? Isso, e às vezes o momento ahá acontece de forma planejada pelo professor, e às vezes está planejado e não teve momento ahá, é super frustrante para nós. As pessoas falam, eu falo assim, vocês acham que eu não tenho estresse no meu trabalho? Mas eu tenho, porque a gente tem uma expectativa. Não. É verdade. Mas até que você consiga que o seu aluno forme essa ilha, né? Você precisa promover muitas memórias boas. Ele vai ter que ter algumas ruins pelo caminho, não tem escapatória, né? Então, eu acho que a gente tem essa missão de trazer e conduzir por esse lado. Mas não podemos esquecer que, trabalhando com o ser humano, né, a gente pega já adultos que já têm uma emoção primária ali e um monte de memórias que não são memórias alegres que se referem ao esporte. E isso é seríssimo. E a gente só consegue entender essa dinâmica de troca fazendo o que a Má falou, que é ouvindo. E olha que nós nem falamos da parte motora. Eu tô falando só da cabeça da pessoa, não tô nem nada, né? E uma coisa que a Bel falando, né, e eu aqui pensando, a gente acabou de fazer uma formação de professores em Balneário Camboriú, e parte do exercício era quem estava atuando ali, participando da formação, eles tinham que montar um exercício, mas muito consciente do que, tá, então a evolução desse exercício vai para cá, mas e se não der certo, o que você planejou? Qual que é, a gente fala evolução, regressão. Regressão, exatamente. Então, a gente, em teoria, né,
todos os professores deveriam pensar dessa forma. Porque é isso, porque às vezes você teve um dia péssimo, às vezes você tá com uma dor nas costas, às vezes você... Sabe aquele dia que não é dia? Né? Então, eu falo, tem dia que é noite. Isso. E tá tudo bem. Tem dia que é meio-dia, 45 graus. Isso. Às vezes aí pra jantar no dia anterior e veio muito. Isso, aí tem que tomar 3 banhos, né? Pra conseguir continuar a aula. E como é que vocês têm algum exemplo, assim, de situação de como é que você pega uma pessoa que tem que quer se desenvolver, mas que travou no processo? Travou ou não consegue evoluir no movimento ou no treinamento, aí seja um aluno ou seja na formação de professores, e entra toda essa sutileza, sabe? Essa questão de vocês pegarem na pessoa, né? O que está acontecendo e entrar com a técnica. Dá um exemplo pra gente, como é que vocês fazem isso? Eu posso dar um exemplo. Eu penso que parte a minha maior dificuldade é falar pouco na aula, para que a aula fique dinâmica o suficiente e tenha um aproveitamento. Mas quando eu percebo que o aluno tem essa necessidade de entendimento, eu costumo falar muito como é que o erro funciona, né? Porque há uma comprovação, primeiro, que quando você acerta, o teu cérebro faz menos sinapses do que quando você erra. Então, por isso que a gente precisa de 3 estímulos positivos para cada um negativo? Tem esse número, não tem? Eu não sei desses dados comprovadamente, eu não sei. Mas que a gente aprende mais no erro. Mas eu sei assim, quando você erra, o teu cérebro faz mais conexões do que quando você acerta. A partir do momento que ele fez mais conexões, aí nós, como educadores, a gente tem uma função, né, uma missão de fazer com que o aluno entenda onde que ele errou ou por que que ele errou. Promover uma aula só de acertos não é difícil, é fácil. Eu lanço a bola na mão do aluno, coloco ele próximo da rede. Então, assim, trazer essa positividade, encorajamento, não é tão difícil nesse processo. Agora, o aluno que trava normalmente está vinculado a uma quantidade excessiva de erros e a não aceitação do erro. Tá. Né? A perfeição, eu sempre falo assim... Volta pra cabeça, né? Eu falo, o beach tênis é o jogo da vida. A gente erra e acerta muitas vezes, tudo no mesmo game, tudo no mesmo set. Quando uma você casa vê, volta passou, 2 e vamos pra cima. Isso, aí subiu um degrau e desce, virou, 0 chip... Né? A resiliência nesse esporte, ela precisa. Então eu sempre faço esse. Eu falo, o esporte a vida sempre dá mais uma chance, eu falo. É o esporte que é o esporte da vida, porque você erra, sei lá, em um set. Porra, quantas vezes você erra? Você erra um monte. É verdade, eu falei isso para uma aluna hoje. Eu falei assim, dentro de um ponto, em questão que deve durar o quê? 10 segundos, 20 segundos, você tá ali construindo ponto, você tá numa posição ofensiva, de repente, defensiva, de repente, ofensiva, defensiva, e aí você ganhou o ponto. Ou perdeu o ponto. Né? E essa é a vida, né? Então para tirar o aluno desse bloqueio, eu procuro ir nesse caminho. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? É uma questão de sensibilidade também. Eu tive uma amiga, muito amiga, que entrou no beach tênis e parou. E ela falou, por ser minha amiga, né, assim, pessoal, ela falou, eu consegui entender tudo que você falou, até porque ela fez um curso que era de mentalidades matemáticas, que era sobre o erro. Foi o mesmo curso que eu fiz, que é uma autora muito... Você viu como que a Bel aqui, a CDF... É diferente. Eu tô impressionada como vocês se complementam. Só pra deixar registrado. Eu só queria falar um negócio, ó. Alunos que estão nos assistindo. Você tá olhando pra câmera? Eu tô olhando, tô indo bem, não tô indo bem? Não é só pôr o cesto na quadra e soltar a bolinha, vocês estão vendo, né? Esse curso sobre o erro, ele veio de um estudo da matemática, né? É uma autora chamada Jo Boaler. Ela tem mentalidades matemáticas. Essa minha amiga, é pedagoga, ela fez essa formação junto. Ela falou, você conseguiu carregar na quadra, trazer exatamente o que falam referente à matemática, sobre o erro, sobre a estratégia do outro, porque às vezes a gente está preso no nosso jeito de fazer
e não consegue enxergar que o jeito que o outro tá me fazendo aprender também. Ela falou, eu consegui entender tudo isso, mas eu não tô preparada para isso no esporte. Eu não consigo. Ela falou para mim, eu não consigo agora jogar beach tênis. Agora. Ela falou isso. Ela falou, eu entendo porque eu vivi isso e eu sei do que você tá falando. Mas para mim tá muito pesado. Tá deixando de ser prazeroso. E isso pode acontecer. Ela Eu acho que é entendeu, legal mas, falar sobre né? os professores também, né? Que isso também pode acontecer É verdade. com o professor, né, Bel? Na hora de ensinar, você tá falando? Da gente ensinar e deles ensinarem, né? Ah, sim. Eu acho que esse processo também funciona pra gente, enquanto professor. Eu acho que as dificuldades como professor, elas vão variando conforme o nível de experiências que você tem, né? A gente evolui quando a gente se põe vulnerável. É Nossa, muito essa difícil. frase- É essa muito frase difícil é- se pôr vulnerável, É isso. né? Que é uma coisa que eu sempre... Um exemplo, sei lá, pode parecer raso, mas é como eu tô dando aula para um grupo de alunos que são iniciantes. E eu, como professora, não tô num dia bom. Tô tentando lançar uma bola ali dentro do planejamento que eu fiz e tô errando o lançamento. Eu errar o lançamento prejudica o desempenho do aluno, muito, né? Depende de mim. Eu ter a humildade de falar, gente, Não tô legal. mesmo na brincadeira, né? Mesmo no... Gente, nunca errei essa bola, eu tô errando hoje, me desculpa, ó, não é vocês, sou eu. Você se colocar nesse lugar também faz com que o Lógico, aluno... mostrar a vulnerabilidade, né? Eu acho que isso faz parte desse processo, que é difícil, né? Não é... Tem dia que a gente não tá entrando o negócio, não tá Porque a gente indo. não é robô, né, gente? Nós temos uma vida também fora a quadra não tá também, indo, né? né? Uma vida particular nossa também, que também pode ser que não esteja num dia legal. Tem que saber, a gente não pode, vamos falar assim, a gente não pode misturar as coisas, mas mistura, né? Não tem jeito, né? O dia a dia entra na quadra também. Você tá num dia ruim, pode ser que você esteja num dia ruim também mas não pode, né? Mas nós tentamos se ajudar ali na... pessoa integral, Tentamos né? Até porque equilibrar, né? Equilibrar os pratos aí, né? Exato. E eu fiquei agora pensando naquela pessoa, a sua amiga, que ela falou, eu entendo, mas eu não consigo agora. Agora não dá. Ela migrou, tema interessante, aconteceu? migrou para um esporte Virou matemática. individual. Foi para dança e natação. Dança e natação. Ou seja, ela Interessante. procurou outro Interessante. esporte que de alguma forma fazia mais sentido para ela por algum motivo específico. Tava precisando enfim. internalizar alguma Muito interessante, coisa. Tem, né? Tem preferência, tem momento, tem tanta coisa, né? Tem, às vezes, alguém perto de você que tá fazendo outro esporte. A gente tava falando um pouquinho antes da gente começar, como eu migro, né? Eu já fiz o cálculo, fico 2 anos em um esporte. Aí eu vou ao extremo desse esporte. Você vive ele mesmo, Eu vivo né? ele. É verdade. Eu vivo ele, né? E aí chega um momento que eu falo assim, tá bom, o que eu vou aprender agora? Aí eu migro. Então, quando você deu o exemplo dela, talvez seja, né, o que ela queria viver naquele momento. E tá tudo bem. E isso pra mim, pra mim, isso passa uma mensagem que a gente pode desenvolver as pessoas, mas as pessoas têm que estar embarcadas naquela ideia, tem que fazer sentido para aquelas pessoas. Porque se ela não tiver, não é nem por falta de vontade, né? Mas assim, se não tiver no momento, é difícil, né? Eu acho que não é qualquer pessoa que se permite permanecer num esporte coletivo por muito tempo, né? Porque você tem o ego, né? Então você responde se você ganhou ou se você perdeu, mas você não responde por si mesmo. Muitas vezes você responde por você e pelo outro, que você é uma dupla, né? E o que depois de um tempo, acho que como a gente trabalha com isso, eu não tenho problema nem aí, ganhou ou perdeu? Perdi, mas como foi? Foi ótimo, foi assim, foi assado, né? Tem momentos que você perde pra você mesmo ou pro teu time mesmo. Tem momentos que você perde porque a outra dupla realmente jogou muito melhor. Enfim, mas você falar isso e você não... eu acho que a pessoa fala, mas nem foi culpa minha e eu perdi. Vou ter que carregar essa, né? Que é bem comum, né? Ou mesmo culpabilizar o outro,
ou viver essa situação coletiva em aula também, o que você faz depende do que o outro tá fazendo. Nós 4 aqui, é interdependência positiva que o professor precisa promover, né? E falar que tá tudo bem você errar, porque eu aceito, que eu sei que você tá fazendo o melhor que você pode, enfim. E isso a gente tenta falar isso pro aluno, inclusive. Então, né? não é... E tem muitos alunos que, desculpa, gente, desculpa. Gente, relaxa, tá todo mundo tentando fazer o melhor que pode aqui, né? Mas você sabe que isso me lembrei de uma coisa. Desculpa. A maior parte das pessoas, quando perde uma bola, pede desculpa mesmo para as pessoas. A gente, às vezes, não consegue nem ver que faz parte, enfim, não é de propósito, você tá aprendendo. A maioria das pessoas pede desculpa, né? Sim, eu acho que é mais uma convenção social, sei lá. Mas é que também tem isso, né? Eu falo por mim, pensa, pessoa física, né? Tô jogando com a Má. Eu erro uma bola que eu sei que eu acertaria, isso incomoda, né? E ela sabe que eu acertaria. É que a gente tem muita intimidade. Eu não vou, eu olho pra ela olha, já sei. Ela, era sua bola, era minha bola. Tudo bem. Agora, quando você não tem um grau de intimidade com a pessoa e você fica a pessoa fica com raiva, porque sabe que acertaria, né? Ela, porque quando é uma bola difícil, você nem pede desculpa. Você olha pra outra dupla e fala, gente, boa bola. Sabe que outro dia eu tava jogando com umas pessoas que eu ainda jogo, tá? Apesar bom, de eu não estar... Que bom saber. Só que o que acontece? Eu não tô treinando com recorrência, então não tô naquele sucesso todo em quadro. Mas eu me divirto. E esse é o sucesso. E aí... Esse é o sucesso. Mas eu me divirto. E quando o time do outro lado faz um ponto, eu paro e eu falo assim, cara, que ponto bonito. Aí teve uma vez que a minha dupla falou assim, Helena, quer parar de falar do ponto do outro? Tá jogando 3 contra 1. Ela ficou assim, eu falei, gente, mas cara, mérito deles, que ponto bom. É o seu perfil também, tem gente que tem esse perfil competitivo e acaba cegando, né? Fica cego, não, mas ele não poderia ter feito esse ponto aqui. Exato, porque, não. Era exatamente isso. Eu tava jogando e eu não queria ganhar, eu queria me divertir, né? Eu tava lá, enfim, tem lazer. E ela queria ganhar. Ela era um perfil competitivo e eu tava lá pra jogar. Então ela tava realmente chateada que a gente não tava ganhando. Mas foi legal, uma amiga minha, enfim. Isso é muito legal, né? Porque a gente tava falando do processo, quando ele chega, de ouvir isso, e a gente já de cara, a gente consegue detectar como que é essa pessoa, se ela tem esse perfil, se ela não, se você pode ter como que vai fluir a sua aula, se vai ser uma aula mais técnica, ou se você vai ter que ser uma aula mais dinâmica para um for fun, mais jogo, ou se você vai conseguir desconstruir um movimento para construir um novo movimento para essa pessoa, né? Então, o ouvir traz isso, inclusive, né? O ler, ele é for fun, a Bel é competitiva. E aí você, com essa informação, consegue desenvolver e fazer aquele engajamento, a motivação ilha de quem tá. das emoções lá que a Bel falou. Criar a ilha das emoções. E tem alguma dica que vocês querem deixar, assim, para alguém que tá começando a desenvolver outras pessoas? Assim, o que é uma dica que é importante para vocês, que mudou a perspectiva de vocês em algum momento? Se cada um puder deixar uma. O meu é paciência. Escute o próximo. Escute a pessoa que você tá ensinando e que você vai aprender também. Tem que ter essa troca. Não existe só você ensinar ou só você aprender. Tem que ter essa troca. A troca. Bel, antes de você falar, paciência e tempo. Pronto, pode falar, Bel. Rápido, tá, Bel? O meu é... O meu é... Nunca economizar no que você pode fazer para ensinar e ajudar essa pessoa. Nunca guarda uma informação técnica ou técnica do processo, falando de tema mesmo, do beach tênis, por exemplo, ou de ser humano. Eu falo muito isso, falava para os dois. A gente vai ensinar para os professores tudo que a gente sabe. E a gente ensina. Tudo. O melhor que puder. Porque independente de, depois de um tempo, essa pessoa voar, tomar outros ares e definir outras coisas, primeiro, no momento que você doa aquilo ali que você tem, você não perdeu nada.
Nada. Mas você ganhou uma pessoa que, além de ter plantado uma semente numa pessoa, você ainda elevou o nível profissional que você está inserido. Então, você guardar uma coisa, você quer desenvolver uma pessoa, você não tem um porquê você guardar uma informação. Então, hoje, por exemplo, para mim é o que eu falo, eu sou old school, eu ando com um caderno. É verdade. E as minhas aulas são escritas no caderno. Poderia ser online, poderia ter um portfólio, poderia. Sustentabilidade. Tal. Então. Tá disponível para os professores o quanto que eles quiserem. Pegar o caderno, folhear o caderno, tirar foto do caderno, do planejamento, da organização. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho que desenvolver pessoas é dar a oportunidade, todos os dias uma oportunidade da pessoa ser melhor, e é isso que vai fazer a gente ser melhor. Inclusive porque eu posso ser questionada. Mas por que você fez dessa forma? Por causa disso. E também posso mudar de opinião, né? Não tem problema. É verdade. Acho que... E a gente tá num momento cada vez mais que ensinar é você ser questionado, até pela perspectiva da curiosidade. Mas por que é assim? A gente não tem cabendo falar, não, porque sempre é assim e é isso que você tem que fazer. Acho que tem mais informações também, Exato. né? Tem muito mais Acesso, informação, né? O acesso Tem mais acesso, tem esse senso crítico, tem esse, mas por que é assim? Me explica. Então, quando você fala, né, se permitir ser questionado, gente, pra mim isso também é ouro no processo E de a gente vem desenvolvimento. com uma geração que questiona, mas tem aquela relação do tempo, que não tem a relação de tempo que a gente tem da nossa geração. Eles querem tudo muito rápido, né? Eles não têm a paciência do processo. E né? aí, mas aí nesse contexto, questionar e poder responder, talvez seja o tempo que precisa desenvolver uma pessoa que... É verdade. Né, tem outro perfil. É perfeito. Né? Sem dúvida. Isso. Tá bom. Ai, gente, eu tô adorando esse papo aqui. Eu queria ficar um monte de tempo mais. Eu adoro quando a Bel vem com as coisas da neurociência, que a matemática, que o planejamento. Como é que chama o filme? Divertidamente. Divertidamente. E vai lançar o 2 agora em junho. Vai, já anotei na minha agenda também. Porque é o que eu tava falando pra vocês antes. As pessoas não têm noção, quer dizer, algumas têm, mas a maioria talvez não tenham noção o tanto de planejamento, informação técnica, né? Tudo que vocês fazem de planejar. A gente não encontra o aluno só na quadra, né? Fora da eu quadra acho também. que tem a profundidade e tem o raso, né? O raso também é importante quando a gente fala assim, o aluno chega, professores, execução. Execução. Ele tem que aprender a executar. Ele começa a evoluir, precisa tomar a decisão. Né? Tomar a decisão de para onde ele vai correr para poder executar. Aí ele evolui mais um pouquinho. Percepção. Ele precisa perceber aonde que a bola vai para poder tomar a decisão para depois executar. Falando de maneira rasa, é isso. Executar, tomar decisão, perceber e ver o que aconteceu depois. Se deu certo, se deu errado. Facinho, ou seja, fácil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá feito. Quando o professor Passo a passo. se coloca na dúvida do que fazer. Agora, na profundidade, aí é essa complexidade que a gente está falando do processo, né? Eu tava brincando, porque não é Lógico, a gente sabe, imagina. Gente, muito, muito obrigado. Viu? Obrigado pelo convite. Obrigadão.